ensinando ali em Cafarnaum, ele não estava simplesmente mostrando que ele tinha o poder de Deus sobre ele, mas o que Jesus estava ensinando é que ele tinha poder para perdoar pecado. Querido, algo nesse texto que mais me chamou a atenção foi que em meio à multidão, esse paralítico tinha um amigo, e esse amigo direcionou esse paralítico até onde Jesus estava. Mas como? Com a multidão seria impossível chegar até onde Jesus. Talvez se esse amigo do paralítico pedisse com licença para que ele pudesse passar, talvez não seria possível. Você sabe por quê, querido? Porque o poder de Deus estava sendo manifesto de uma forma tão tremenda que eles não queriam sair daquele lugar, muito menos abrir espaço para que outras pessoas viessem e encontrassem Jesus ali. E só existia uma possibilidade de poder ter um encontro com Jesus, por cima do telhado. Imagina só, querido, eu tenho várias imaginações nesse versículo. Eu imagino esse cara, um cara bem forte, e 4 pessoas subindo ele ali para colocar por cima do telhado e descer ele até onde Jesus estava. Talvez eu imagine aqui uma dificuldade grande, talvez alguns homens colocaram bastante força para esse paralítico ter um encontro com Jesus. E de fato, esse paralítico teve um encontro com Jesus. Um encontro, como o tema da palavra, o encontro que mudará a sua vida. O encontro que mudou a vida de um paralítico. Você percebe que no texto, Jesus, antes de estar nessa casa, ele já tinha passado por outro lugar, alguns lugares onde ele estava ensinando sobre cura, sobre ressurreição, aonde ele estava manifestando o reino de Deus. Em um desses lugares onde Jesus estava manifestando o reino de Deus, uma pessoa viu Jesus curando uma lepra, Jesus talvez ressuscitando alguém, e de repente essa pessoa viu e falou assim: olha, meu amigo paralítico, eu conheço alguém que tem poder para te curar, e hoje mesmo nós vamos ter um encontro com ele. E de repente esse amigo chega na vida desse paralítico, alguns amigos especiais, né? Foi de encontro com esse paralítico e falou assim: vamos lá, eu sei onde ele está, eu sei onde Jesus se encontra, hoje mesmo nós teremos um encontro com ele. E de fato tiveram um encontro com Jesus. Chegando ali, avistando aquela multidão, sei que bateu um medo ali no coração, sabe, um temor, meu Deus, e agora? Como que nós iremos chegar até onde Jesus? 2 cabeças pensam mais do que uma, né? E de repente eles tiveram uma ideia brilhante de ir por cima do telhado. Como a gente viu no vídeo, o telhado parece que era bem frágil, de palha, então provavelmente se colocasse força cairia, né? Mas eles deram um jeitinho e chegaram onde Jesus estava. E eu imagino aquele homem chegando até onde Jesus, e um dos fariseus falando a seguinte frase: blasfêmia. Blasfêmia. Porque a primeira coisa que Jesus faz quando ele encontra esse paralítico é: filho, perdoados estão os teus pecados. E o que Jesus escuta juntamente com o paralítico, o que ele escuta é blasfêmia. Algo passa assim na minha mente, aquele paralítico imaginando: oh Jesus, não dá ouvido para esse fariseu não, usa o teu poder para me curar aqui onde eu estou agora. Irmão, se fosse eu, poderia acontecer 2 coisas: ou eu morreria de ansiedade, ou então daria um infarto cardíaco ali, irmão, porque, cara, que pressão, chegar num lugar onde um fariseu falava blasfêmia, e a pressão que esse paralítico pegou é achar que Jesus iria escutar ele do que curá-lo.
Mas o que eu quero que você entenda, a primeira coisa que Jesus fez, quando recebeu o paralítico do telhado foi: filho, perdoados estão os teus pecados. E quando ele diz blasfêmios, Jesus ele revela algo interessante nesse texto. O que é mais fácil? Resumindo, o que é mais fácil? Dizer para um paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda. Hoje eu te pergunto, igreja, o que é mais fácil? Falar para um paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? O que é mais fácil, querido? Claro que para mim e para você como homem, mais fácil é falar para uma pessoa: perdoados estão os teus pecados. Você sabe por quê? Porque uma verdade, esse fariseu disse: quem tem poder para perdoar senão Deus? Isso é uma verdade. Pelo menos uma verdade saiu da boca desse fariseu. Quem pode perdoar senão Deus? E de fato, somente Deus pode perdoar o pecado de um homem. Mas, querido, é mais fácil falar para um pecador: perdoados estão teus pecados. Porque quando Deus perdoa o pecado de alguém, automaticamente ele é curado. Você percebe na Bíblia que Jesus não fala: seja bem-vindo, levanta-te e anda. Não. Jesus se expressa de uma forma extraordinária que me encanta, querido. Ele diz assim: olha, filho, perdoados estão teus pecados. E automaticamente Jesus libera a cura sobre ele. Levanta-te e anda. Eu quero que você entenda, aqui nesse texto, que esse paralítico, ele viveu um tempo muito complicado na sua vida. Só que uma das coisas que Jesus fez nessa terra, como homem e como Deus, foi formar amizades que aproximassem pessoas mais perto de Deus. Talvez você diga algo aí: olha, eu não tenho amigos que me aproximam de Deus. Mas eu quero dizer que você pode encontrar amigos que te aproximam de Deus. Como tem amigos que tiram você da presença de Deus. Mas eu quero dizer, querido, quando um amigo nos tira da presença de Deus, é quando nós não tomamos uma decisão correta. E eu quero que você entenda que naquele momento que o paralítico estava em uma situação complicada, ele encontrou uma pessoa. Existem amigos que nos aproximam de Deus. Existem amigos que nos aproximam de Deus. O amigo que você tem te aproxima de Deus hoje, no século 21. Querido, eu tenho amigos que me ensinam o caminho que eu tenho que andar. Eu tenho amigos que me aproximam de Deus. Só que essa pergunta, ela veio para mim também. Os amigos que eu tenho me aproximam de Deus. Hoje nós vivemos em um mundo muito complicado, onde uma pessoa toma uma decisão hoje para caminhar com Jesus, como também tem pessoas que tomam uma decisão para caminhar com Jesus, mas num determinado tempo e depois deixa de caminhar com Jesus por conta dos amigos de infância. A primeira coisa que eu fiz quando eu aceitei Cristo foi renunciar aos meus amigos. Não renunciar de deixar eles de lado, não, mas deixar de praticar o que eles praticavam. Deixar de viver o que eles estavam vivendo, até eu compreender que eu estava firme no propósito para poder ministrar a palavra e poder trazer ele para perto. Querido,
o amigo que nós temos hoje, ele tem que nos aproximar de Deus. Esse paralítico, ele tinha amigos. Por mais que numa época os amigos desse paralítico não conhecessem Jesus, mas eles estavam ali, ao lado desse paralítico. E depois Jesus vem ministrando a sua palavra, e esse amigo do paralítico conhece Jesus. E depois o amigo do paralítico que conheceu Jesus, ele começa a levar esse homem até onde Jesus estava. Que amizade perfeita, né, pastor? Querido, Deus levanta pessoas específicas em tempo de crise. Deus levanta pessoas específicas em tempo de crise. E você pode estar se perguntando: que tipo de crise? Esse paralítico, ele estava vivendo uma crise que no coração dele, para ele, era uma crise sem fim. Talvez passava na sua mente dele nunca conhecer Jesus e ser curado. Eu imagino esse paralítico olhando para algumas pessoas correndo, pulando, gritando, e sabe, festejando ali, vendo algumas pessoas comemorando uma festa, e ele em cima de uma maca, se imaginando naquela festa. E talvez a única coisa que passava na sua mente era: se eu pudesse andar, eu estaria celebrando também essa festa. A crise que esse paralítico estava passando era: como que eu vou ser curado? Deus levanta pessoas específicas em tempo de crise. Onde estão aqueles que estão sendo preparados para o tempo de crise? Isso é uma pergunta, querido. Onde estão? Jesus estava em Cafarnaum, dentro de um lar, ministrando a palavra, manifestando a bondade de Deus, e várias pessoas estavam sendo preparadas, sendo ministradas por Jesus. E você pode perceber que essas pessoas estavam sendo preparadas para restaurar outras pessoas que estavam em crise. Você percebe que essa crise que esse paralítico estava passando era algo difícil. Aos olhos humanos, ele nunca poderia ser curado. Mas isso nunca. Imagina comigo, querido, você olha para uma pessoa que sofre com essa doença, você nunca vai olhar para ela como uma pessoa curada. Talvez você tenha uma fé hoje e você possa dizer: o meu Deus, Ele pode te curar. Mas aos olhos de algumas pessoas, Ele vai para a eternidade da forma em que Ele está. Gente, eu fico pensando, se a pessoa não tiver uma postura adequada, firme, ele pode sofrer com depressão, pelo tipo de paralisia que ele tem, e saber que ele nunca pode ser curado. Mas a alegria desse paralítico foi ele chegar. Chegou mesmo chegando por cima do telhado. Alguns chegam de Corolla, de Hilux, de Renegade. Ele chegou, foi por cima do telhado. Cheguei, Jesus, realiza logo aqui a cura. Estou pronto. Aí você imagina esse homem chegando, e automaticamente Jesus já falando: filho, perdoados estão os teus pecados. Uma pessoa pode ser curada hoje sim, mas antes que ele chegue no nível da cura, o Senhor primeiro perdoa o seu pecado. E o interessante é que é um processo. O Senhor perdoa, o Senhor cura, e depois o Senhor diz: levanta e anda. Jesus, ele fez algo de forma extraordinária na vida de um homem. E você hoje pode dizer assim: onde estão? Onde estão aqueles que estão sendo preparados para o tempo de crise?
Muitas pessoas não sabem onde essas pessoas estão, mas eu sei onde eles estão. Eles estão diante da face de Deus. O próprio texto diz que existiam multidões, e essa multidão estava sendo preparada. Ou você acha que Jesus chegava no lugar e ele simplesmente ministrava a palavra e dizia tchau, foi muito bom, até a próxima? Não, o encontro que Jesus estava tendo com aquelas pessoas era um encontro que estava mudando a vida deles. O encontro que você teve com Deus mudou a sua vida. O encontro que aquelas pessoas tiveram com Jesus em Cafarnaum mudaram a vida delas. Você percebe aqui, querido, que é uma pergunta: onde estão aqueles que estão sendo preparados para o tempo de crise? Estão diante de Jesus, estão diante de Deus. Estão diante da face de Deus. Queridos, nós chegamos em um tempo onde ler a Bíblia se tornou algo muito cafona, sabe? Com todo respeito à expressão. Mas nós chegamos em um tempo onde nós gostamos de ouvir palavras que são liberadas no mundo dos espirituais. Mas está chegando um tempo onde a igreja voltou também a pregar sobre Jesus. Você sabe por quê, querido? Porque existem pessoas que estão sendo preparados para o tempo de crise, diante da face de Deus. Quem quer ser levantado aqui por Deus, dê um glória a Deus. A minha pergunta é: você quer que Deus te levante nessa geração de hoje? Com certeza. Então vai para a face de Deus, vai aprender com Deus, vai aprender com Jesus. Você percebe que todos eles passaram por um nível de preparação. O amigo que levou esse paralítico até Jesus passou pelas ministrações de Jesus. Ou você acha que uma pessoa simplesmente sabia que Jesus estava curando e de repente ele já foi lá e falou: ele pode te curar? Não, Jesus passou pela vida dessa pessoa. Essa pessoa passou por um encontro que mudou a vida dela também, e ela decidiu levar outras pessoas para se aproximar de Jesus e automaticamente ser perdoada, ser curada e levantar e andar. Mas eu quero que você entenda algo nesse texto, quando Jesus diz: olha, perdoados estão os teus pecados, você está curado, agora levanta e anda. Sabe o que é que eu acho mais interessante nisso? Levanta e anda. Jesus estava dizendo: agora você pertence o reino, pertence o meu Pai. Agora você pode ir e anunciar que eu tenho poder para perdoar pecados. O próprio Jesus disse que ele tem poder para perdoar pecados. Levanta-te e anda. Agora você pertence ao meu reino. Queridos, e chega um momento em que as pessoas estão diante da face de Deus e estão sendo levantadas, estão indo por todo mundo e levando as boas novas. O que é levar as boas novas? É ter um diálogo com as pessoas e falar a respeito de Jesus. Deus, ele tem levantado nesse tempo pessoas que são maduras, pessoas que têm se posicionado na presença dele. Existe um ditado que eu citei aqui, e esse foi um dos grandes pregadores que falou isso, que Deus pode até usar uma criança. Quem acredita que Deus usa uma criança aqui? Aleluia.
Mas Deus, Ele não usa um menino. Existe um menino de 60 anos, 40 anos, 30 anos. Existe um menino de barba. E existe um menino que não sabe ser decidido. Por isso que Deus não usa um menino. Deus usa uma criança. Querido, eu estou falando, menino, são pessoas, homens e mulheres, que não sabem ainda se quer caminhar com Jesus, ou se quer caminhar com a atitude do mundo. Uma vez eu estive conversando com uma pessoa, e eu falei assim, olha, servir a Deus é uma das melhores coisas que tem. E essa pessoa disse assim, eu não sei ainda, estou confuso, se eu quero, se eu não quero. E a gente vai perceber no coração de menino, que sabe que o melhor caminho é esse, servir a Deus, caminhar com Jesus. E quando serve a Cristo aqui nessa casa ou em outra casa, tem atitude de menino, tem uma atitude, sabe, hoje eu estou crente, firme, mas amanhã eu estou um pouco, sabe, solto para o mundo, para algumas coisas do mundo, não sabe o que quer. Então, de fato, é um menino que ainda não sabe usufruir das coisas de Deus. Por isso que Deus usa uma criança. E Deus, de fato, usa uma criança mesmo. Eu quero dar um testemunho do meu filho, do Pedro. Um dia eu estava sentado na cadeira da mesa, e ele disse assim para mim, pai, eu quero pregar igual o senhor. Eu disse, amém. Você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar. Claro que para pregar o Senhor pode te usar, mas é importante você conhecer. E depois ele disse, eu quero cantar também igual a mamãe. Eu disse, você tem que estudar música também. Aí ele, pai, mas eu não posso pregar sem estudar. Pode. Querido, então eu comecei a perceber que Deus estava movendo o coração do meu filho. Deus, Ele pode usar uma criança. Por isso, querido, que existe menino de 60 anos, existe um menino de barba, mas eu quero que você entenda algo. Deus encontrou você para marcar a sua vida. Deus, Ele não te encontrou por acaso, sabe? Você decidiu aceitar Jesus hoje e amanhã, você decide não caminhar mais com Jesus. Não se trata dessa forma. Se trata de você fazer uma aliança com o Criador dos céus e da terra e decidir ser filho, como diz João capítulo 1, versículo 12. Você recebeu o Espírito Santo. Então, querido, hoje você passa a ser filho. Hoje você testemunha. Hoje você fala do reino. Hoje você foi perdoado dos seus pecados. Hoje você foi curado. Hoje você se levanta da sua cadeira. Você anda e você ama Cristo. É por isso que Jesus olhou para esse homem e falou assim, olha, perdoados estão o teu pecado. Por que Jesus não falou de imediato, você está curado, levanta e anda? Não, primeiro o Senhor perdoa, porque Ele está dizendo, você tem que me amar mais que as coisas do mundo. Sabe por quê, querido? O homem não perdoa pecado. O homem não tem o poder de perdoar pecado. O homem não tem poder de curar. Mas eu acredito que o homem sim, ele pode curar. Mas perdoar não. Perdoar somente Deus. Por isso que o fariseu ficou em crise. Porque Jesus disse que ele tinha o poder para perdoar. Eu não tenho esse poder de perdoar seus pecados. Mas Cristo tem. E se Cristo tem, eu posso falar como homem, levanta-te e anda. Querido, a Bíblia diz em Atos, eu quero andar nessa passagem, você só pode anotar, Atos capítulo 3, e o versículo 6 diz que um dia Pedro estava indo para o templo, e ele encontra um homem sentado na porta do templo, e esse homem pede o quê? Ouro e prata. Pedro não tinha o poder de dizer assim, está perdoado os teus pecados. Mas Deus usou ele para dizer, levanta-te e anda.
levanta-te e anda. Por isso que eu sei onde estão as pessoas que estão sendo preparadas para o tempo de crise. Estão buscando a Deus, estão orando. Em tempo de crise, não sou eu que vou parar de amar Jesus, parar de caminhar com Jesus. Querido, eu vou tentar falar o nome desse homem. Eu estou estudando inglês ainda vou aprender, ainda vou estar fluente. Acho que vocês devem conhecer John Happen. Quase falei, né? Um pastor escocês de uma igreja batista que estava no Titanic. Quem conhece essa história aqui? Levanta a mão. A irmã ali conhece, glória a Deus. Pois eu tenho que contar bem direitinho. Esse pastor escocês estava dentro do Titanic com sua família. E ele estava indo em uma viagem missionária para poder ministrar a palavra. E ele não sabia que aquele Titanic ia por água abaixo. Resumindo a história, mas diz que quando o Titanic foi por água abaixo, ele pegou uma de suas boias ali e ficou ali flutuando, e de repente ele escutou alguém pedindo socorro: socorro, me ajuda, socorro, me ajuda. E ele disse algo: eu estou escutando a sua voz, você está salvo? Talvez aquele homem dizer assim: claro que não, que eu estou pedindo socorro, né? Mas ele falou assim: você está salvo? E o homem disse: não, não estou salvo. E ele repetiu, ele disse assim: você está salvo? E ele falou: não, não estou salvo, estou afundando. E ele disse depois: eu não estou falando de você ir por água abaixo, eu estou perguntando se você está em Cristo, se Ele já perdoou os teus pecados. E ele repetiu: você está salvo? E o cara: não. Aí ele falou: pois arrependei-vos, porque hoje você vai ser salvo. E sabe, querido, aquele pastor foi por água abaixo, morreu, mas esse homem permaneceu vivo, testemunhou que esse pastor escocês falou um dia, testemunhou que Jesus perdoou os pecados, testemunhou que Jesus curou ele, testemunhou que Jesus mandou ele levantar e andar, testemunhou que um dia ele estaria sobre a terra falando do amor. Existem muitas pessoas que não estão salvas, mas você, como boca de Deus, vai dizer: você está salvo, por mais que ele possa dizer não. Aí você diz: levanta-te e anda. Por isso, querido, que é importante você compreender que quando Jesus perdoa os pecados e cura e pede para você se levantar, Ele quer somar com você. Ele quer que você seja mais um para o reino. Por isso que Deus não quer usar um menino, Deus quer usar um homem, Deus quer usar uma criança. Rolou um vídeo há um tempo, um pai tocando um teclado e uma criança se acabando de chorar. Deus usa uma criança. Queridos, eu me lembro de um dia quando Deus me encontrou em cima de um pé de manga. A minha irmã está ali, ela vai testemunhar isso, que o meu irmão, ele construiu uma casa em cima de um pé de manga. Um ótimo engenheiro, né? E eu me lembro que nessa casa só não tinha uma geladeira, mas tinha colchão, tinha TV. Ela TV preto e branco. O carro não pega, né? E um dia, era por volta das 22 horas e eu estava indo já deitar e ler a Bíblia um pouco antes de dormir. E o Senhor falou assim: vá para o pé de manga. Irmãos, eu penso o medo que eu tinha de ir para esse pé de manga sozinho, no escuro. Escutava um grilo aqui, eu digo: que é isso, meu? Está repreendido, vai para lá. E eu fui em direção desse pé de manga, vendo essa casa. E quando eu entrei dentro dessa casa, em cima desse pé de manga, eu comecei a orar. E ali o Senhor começou a falar comigo.
e era um lugar onde eu falava em línguas, onde eu gritava, onde algumas pessoas falavam isso. Esse aí não vai durar um mês na crença, ainda bem que não é na crença, né? Esse aí ele vai durar só um mês com esse Deus dele aí, pronto, irmãos. Estamos cá, firme. Aquele pé de manga foi um lugar onde tive algumas experiências extraordinárias com Deus, onde Deus falou comigo, onde eu e minha esposa se reunia nas ruas, nas esquinas e conseguia, sabe, querido, levar várias pessoas para ouvir a palavra. Mas tudo começou em cima de um pé de manga. Não começou no poço com a mulher samaritana? Pois é, começou em cima do pé de manga também. E quando eu estava em cima daquele pé de manga orando, o Senhor começou a ministrar no meu coração. E eu me lembro de algo, que uma das coisas que, eu não contei isso aqui no primeiro culto, mas eu me lembro de algo, que o Senhor falou naquele momento, que Ele iria me usar, de uma forma extraordinária nessa terra. Eu nunca imaginei que eu ia sair de Lisboa, pastor. E eu consegui sair de Lisboa. Estou aqui em Marabá, Lisboa do Maranhão. É porque eu tirei o João Lisboa, tá? Eu morava numa cidade chamada João Lisboa do Maranhão. Eu nunca imaginei que eu ia sair dessa cidade. Mas o Senhor estava me preparando em cima de um pé de manga. E eu me lembro que ali eu orava, eu chorava, eu chupava manga, e era tudo certo. E o Senhor começava a ministrar no meu espírito. E eu comecei a entender que ali era um momento de preparação. Eu me lembro que um dia eu estava no acamp e o Jason Lee Jones tinha acabado de ministrar. Depois o pastor Ribinha veio e ministrou, e o pastor Ribinha, ele disse algo assim: Deus me levou para debaixo de uma cama. E querido, eu quero que você saiba que o Senhor me levou não somente para cima de um pé de manga, mas como também o Senhor me levou para debaixo de uma cama. Eu nem sabia que esse Senhor morava debaixo de uma cama, mas eu sabia que eu orava também. E o bom, irmãos, porque no meu quarto não tinha porta, Jesus não precisava bater, era só levantar o pano, que eu já estava lá. Pode entrar, Jesus, a casa é sua. E teve um tempo que o Senhor me levantou naquela cidade, querido. E uma das coisas que o Senhor tem ministrado no meu espírito, ouvindo algumas pessoas que se perderam nos púlpitos. Eu ouvi a história de uma pessoa muito conhecida, muito colega, que disse assim: Lucas, eu tive várias agendas para o mês todo, para o ano todo, mas eu me perdi no púlpito. Eu me perdi no púlpito, eu valorizava mais o púlpito do que a presença de Deus. E uma das coisas que o Senhor ministrou no meu coração foi: eu não posso me perder nos púlpitos. Isso aqui é bênção. Pastor Carlos dá instrução, pastora Fernanda dá instrução, o Ciro dá instrução. Eu venho aqui e dou uma instrução, mas querido, isso não é a nossa vitrine. É o Senhor quem nos usa aqui por trás desse púlpito. Eu não vou me perder, querido, algo que o Senhor ministrou no meu espírito. E talvez as pessoas dizem assim: olha, esse paralítico estava num lugar, por que ele não foi embora? Por que não foi para uma cidade grande, para receber um tratamento mais específico, para ser cuidado de uma forma mais ideal, para que ele pudesse hoje andar? Apesar de que a tecnologia hoje pode fazer um paralítico andar. Existe uns maquinários que custam milhões aí. Não vê a mulher aqui no Paraná que não andava mais, e através de um equipamento ela consegue dar vários passos. Mas perdoar pecado, essa tecnologia não consegue, pastor. Perdoar pecado somente Deus. E querido, quando eu comecei a perceber isso, que esse paralítico permaneceu naquela cidade, Cafarnaum, juntamente com os seus amigos, esperando Jesus curá-lo. Talvez algumas pessoas poderiam se imaginar e falar assim: olha, cara, vai embora, vai viver em outra cidade, vai aproveitar a vida.
Não, mas ele permaneceu naquele lugar, sabendo que o amigo que ele tinha poderia curá-lo. E uma das coisas que eu entendo, o que te limita não é o lugar onde você mora, onde você está, mas é a mente que você tem. Irmãos, eu apanhei muito com isso aqui. O paralítico poderia ir embora daquela cidade, mas ele disse algo. Claro que eu estou só conjecturando isso aqui, não estou afirmando que ele falou essa frase. Mas, querido, o que limita não é o lugar onde nós estamos, mas é a mente que nós temos. Já imaginou? Esse paralítico com a mente assim, olha, se eu não conseguir passar por essa multidão, por favor, junta aí 10 homens e me joga por cima desse telhado, mas eu quero chegar onde Jesus está. E ele chegou, querido, até onde Jesus estava. A mente não paralisou ele. Ele continuou firme. Ele continuou forte. Querido, eu quero contar uma história rapidinho, que o tempo está passando rápido. Rapaz. Quero contar uma história. Uma vez, um senhor estava numa praça com outro rapaz, e eles dois estavam numa praça, e chegou um grande empresário e disse assim: senhor, você pode me dar uma informação? E ele falou: sim, qual a informação que você deseja? Olha, eu estou querendo trazer uma empresa para cá, fazer um investimento e prosperar aqui nessa cidade, porque na cidade que eu moro, lá está em crise, as pessoas compram e não conseguem pagar, e eu estou tentando sair da cidade e trazer essa empresa para cá. E o senhor olhou para esse grande empresário e disse assim: olha, senhor, como a sua cidade é dessa forma, aqui é do mesmo jeito. Aqui o pessoal compra, às vezes não consegue pagar, e a cidade está em crise, igual a sua cidade. Dificilmente você vai conseguir prosperar aqui dentro. E esse cara pegou e saiu. De repente chega outro e faz uma pergunta e diz assim: meu senhor, você pode me passar uma informação? Qual é a informação que você deseja? Eu estou querendo trazer uma empresa para cá. Na minha cidade lá é tudo certo, tranquilo, e eu quero fazer um investimento bem alto aqui nessa cidade. Eu queria que você me informasse a respeito dessa cidade, se dá para fazer isso. E o senhor falou assim: me explica um pouco da sua cidade. A minha cidade, ela é próspera, a minha cidade, ela gera emprego, a minha empresa lá está bombando, ganhei muito, muito dinheiro, e agora é tempo de eu expandir aqui. E o senhor olhou para esse rapaz e falou assim: pois aqui é do mesmo jeito, a cidade aqui é próspera, aqui gera muito emprego, e você vai ganhar muito dinheiro aqui também. E o outro cara que estava do lado do senhor falou: gente, para aí, me explica isso direito, meu senhor. Você disse para um que a cidade não é próspera e que ele pode ser enganado, e você diz para o outro que a cidade é próspera e que ele pode investir, que ele vai prosperar. Querido, e eu quero que você entenda, o Senhor chamou aquele jovem e disse assim: jovem, deixa eu te explicar. O que limita esses empresários não é o lugar onde ele mora, mas é a mente que ele tem. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus. Querido, não é o lugar onde essa pessoa está, mas é a mente que ele tem. Você pode ser curado aqui hoje. Você pode sentir a presença do Senhor aqui nesse lugar hoje. A mente que eu tenho, ela pode me levar a um nível de crescimento com Deus. Eu posso conhecer o Senhor aqui nesse lugar. Eu posso entender que Ele perdoou os meus pecados. Eu fui curado e agora eu vou levantar e vou andar, irmão. Eu vou levantar e vou servir o Senhor. Nada vai tirar a minha, atenção de Deus. Ninguém vai tirar o meu foco. Eu quero amar o Senhor. Como diz o pastor Carlos, eu quero é Deus, irmão. Pastor? Por isso que eu quero que você entenda, querido. A gente às vezes
quer parar, mas o Senhor, Ele está nos preparando. Querido, eu pensei comigo, sabe, por que um paralítico precisava ser perdoado primeiro, ao invés de antes ser curado? Porque primeiro, querido, ele estava precisando receber o perdão de Jesus, receber a cura, para depois ele passar a anunciar para todos que Jesus estava curando. O pecado nos paralisa quando pecamos e ficamos apáticos com a vontade do Senhor. Ficamos sem reação, o nosso brilho se apaga, o nosso frescor cai, sem falar das inúmeras doenças que podemos adquirir pelo sentimento que o pecado semeia em nós. Esse paralítico estava talvez defraudado emocionalmente, sabe, talvez com depressão, sem uma esperança de ser curado, por conta que o pecado estava gerando dúvidas, e de repente ele tem um encontro com Deus. Jesus quer nos perdoar, assim como esse paralítico precisava ser perdoado. Precisamos ser libertos do cativeiro, da morte e do pecado. Somente após isso, o Senhor pode nos curar das nossas dificuldades e debilidades. O perdão é o ponto de partida para a cura. Você é perdoado, querido? Você hoje está sendo curado. Você está sendo curado porque Jesus tem poder para curar. Somente Deus perdoa os nossos pecados. Queridos, assim como Ele não ignorou o fato do paralítico ter pecado, hoje o que Ele mais quer é te perdoar. Você já parou para pensar? O que Jesus mais quer hoje nessa terra é perdoar você. Você já pensou? O que Jesus mais quer nessa terra é dizer: você está curado. O que Jesus mais quer nessa terra é dizer, com toda a alegria do mundo, levanta-te, homem, e anda. Talvez Jesus poderia olhar para você e falar somente isso: você está perdoado. Mas não, querido, foi um processo. Você está perdoado, você está curado. Agora eu quero declarar sobre a sua vida: levanta e anda. Jesus estava dizendo: me sirva hoje, manifesta o reino hoje. Eu fico pensando algo dentro desse texto aqui. Jesus perdoando a vida de um paralítico, onde os fariseus estavam falando assim: para ti acabou. Para ti acabou. Não existe o perdão, não existe a cura, e não existe o levanta-te e anda. Para ti já era. Só que Jesus veio para mostrar para os fariseus que ele tinha poder. Eu me lembro de um dia, quando eu estava no hospital municipal de uma cidade no estado do Maranhão. Eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz quando eu encontrei essa pessoa foi falar algo: que o Senhor te cure, e eu vou ser bem usado. Levanta-te e anda. Irmão, ele não levantou e não andou não, mas eu continuei orando e falando: Senhor, cura ele. Ele não vai levantar aqui na minha frente, mas na hora que eu sair ele vai levantar, porque eu creio que o Senhor pode curar ele. E eu me lembro, sabe, querido, nessa passagem, que o vídeo mostra que ele saiu assim com muita calma, com a maca. Mas eu acredito que ele saiu correndo, igual a mulher do poço ali em Sicar. A mulher samaritana saiu correndo falando: eu encontrei um homem que me curou. Esse paralítico também talvez seja da mesma forma: eu fui curado por Jesus, eu encontrei Jesus, hoje eu fui perdoado dos meus pecados. Querido, você já tocou nessa grandiosidade de Jesus? Você receber a cura, você ser perdoado. O paralítico não falou nada, ele foi colocado por cima do telhado e não falou nada, simplesmente
veio pelo telhado, da forma em que ele chegou até o chão ali, ele ficou calado, olhando nos olhos de Jesus, mas sabendo que Jesus iria curá-lo. Você acha que Jesus não sabia que esse paralítico iria vir por cima do telhado? Claro que sim. Jesus sabia disso, que ia chegar esse homem por cima do telhado, ainda mais paralítico. Jesus sabia disso. Só que quando ele chega, ele não fala nada, ele fica caladinho. Fica calado. A única coisa que Jesus fala para ele é: perdoados estão os teus pecados. E Jesus perdoou pelo simples fato de estar na presença dele. E ele o perdoou. E isso é uma riqueza. Jesus perdoar o seu pecado é uma riqueza. Você está na presença de Jesus, querido, como diz o texto, ele vai perdoar os seus pecados. Ele vai te curar. Querido, Cristo também quer te perdoar antes de curar você. Você crê, querido, nisso? Querido, busque a presença, acredite, sirva ao Senhor. Ele tem nos chamado nesse tempo para você caminhar com Ele. E eu fico pensando ali naquele momento, que amizade maravilhosa que esse paralítico tinha. Ele poderia morrer como um paralítico, sem ser curado. Porque, sinceramente, querido, quando uma pessoa está nesse estágio aí, dificilmente ele recebe uma ajuda. Dificilmente alguém se dispõe a ajudá-lo. É assim ou não, igreja? É assim, querido. Principalmente se ele pedir dinheiro para você, aí que você não ajuda mesmo. Hoje está difícil você ajudar alguém, né, com dinheiro. A gente não sabe se ele vai comprar o que ele fala ou se ele vai comprar. Irmão, está difícil. Eu dou comida, mas eu tenho que ver ele comendo também, para ele não trocar comida. Mas, querido, eu estou falando de alguém que sofria por uma paralisia e sabe, Jesus encontrou. Um amigo direcionou ele até Jesus. E ele sendo direcionado até Jesus, ele foi curado, perdoado, foi curado. Um estágio difícil, uma situação complicada, mas Jesus decide curá-lo. Eu quero convidar aqui o Ministério de Louvor. Eu quero que você entenda algo. Apenas uma observação. Eu e você sabemos que há casos em que pessoas já nascem com deficiência paralítica. Entretanto, não estamos generalizando em dizer que quem nasce paralítico, como também quem adquiriu a paralisia, está em pecado. Estamos apenas citando um caso específico do paralítico de Cafarnaum. Estamos apenas, querido, mostrando algo, o que Jesus fez, perdoando os pecados. E é tempo de nós se encontrar com o Senhor, se aproximar de Deus, conhecer o Senhor de forma extraordinária no nosso devocional, no nosso secreto. E é por isso que o Senhor nos trouxe aqui nesse lugar hoje. O Senhor nos trouxe nesse lugar hoje para nos preparar, para nos colocar diante da presença dEle. Eu e você seremos um instrumento na vida de outras pessoas que se encontram em crise. Sabe, querido, algumas pessoas vivem o Evangelho como se estivesse vivendo no mundo da lua. Os enfermos estão aí, talvez você nunca levantou a mão para orar por ele. Talvez você nunca declarou: olha, eu tenho um Deus que perdoa. Eu posso orar para você ser curado. Eu posso unir minha fé com a sua fé e declarar algo no mundo espiritual. Levanta-te e anda. Sabe, querido, Jesus tem chamado você nesse tempo. Levanta-te e anda.
Sabe, nós estamos vivendo aqui nesse evangelho para levar o reino, para anunciar Cristo, para falar a verdade do Senhor sendo revelada no coração do homem. Talvez você foi chamado e você tem 10 anos que caminha com Jesus, mas talvez você nunca falou do amor de Jesus para a pessoa que está do seu lado. Mas é um tempo, querido, que o Senhor está levantando, tanto eu quanto você, e o Senhor está declarando nesse tempo: levanta-te e anda, porque o meu pecado, o seu pecado, a cura, nós já recebemos, sabe, querido, nós fomos perdoados dos nossos pecados, a cura nós recebemos. Então, para nós que somos filhos, Jesus está dizendo assim: olha, levanta-te e anda. Mas para aquele que não conhece Cristo, Cristo está falando assim: olha, perdoados estão os teus pecados, você está recebendo a cura hoje, levanta-te e anda juntamente com o povo que eu levantei nessa terra. A Bíblia, ela está revelando Cristo, a Bíblia está revelando o poder de Deus sobre essa terra, a Bíblia está revelando Jesus nessa terra, a Bíblia está revelando que Jesus cura, que Jesus perdoa, a Bíblia está dizendo que Deus usou o seu Filho com o poder para curar, para ressuscitar. Então, querido, por que eu duvido de tudo isso que Jesus está fazendo? Eu não posso ser um fariseu no meio do povo que Deus tem levantado. Claro, o Senhor, Ele está te preparando, Ele está te ensinando, Ele está te moldando, Ele está falando assim: é um tempo de amadurecer espiritualmente, é um tempo de você ler a Bíblia, é um tempo de você correr. Existia um tempo que era um tempo de caminhar, era um tempo de engatear, era um tempo de caminhar. Hoje é um tempo de correr. Hoje é um tempo, sabe, de se preparar. Paulo um dia estava correndo, mas diante da crise que ele teve, a primeira coisa que Paulo disse foi: combati um combate, completei a carreira e guardei a fé. O povo diz, pastor, que a fé é do tamanho de um grão de mostarda, e não é, querido. A fé não é do tamanho de um grão de mostarda, porque a fé não tem tamanho. A fé é como um grão de mostarda. Quando é plantada, as suas hortaliças vêm nascer e começa a germinar, querido. A fé não tem tamanho, é por isso que eu uno a minha fé com a fé dos apóstolos, com a fé dos irmãos, e eu passo a amar Jesus, e eu passo a entender que Jesus perdoa pecado, que Jesus cura, que Jesus libera uma palavra profética. Levanta e anda, querido. Um dia eu estava em casa, meio que eu disse para a Júlia assim: Júlia, isso tem uns 10 anos. Eu disse assim: Júlia, eu estou cansado. E esse negócio de chamado pastoral aí, não é para mim não. Acho que o Senhor se enganou em dizer que eu vou ser pastor, que eu vou cuidar de uma igreja, irmão. E eu disse para minha esposa que não queria mais, e pronto, acabou. Nadinha. O dele agora está no talco, tá? O dele geral. E a minha esposa, ela derramou umas 2 lágrimas, aí eu falei: ixi, rapaz, o negócio aqui é forte. Depois o Senhor me visitou e disse assim: levanta-te e anda. Hoje eu vou te aquecer. E eu vou encerrar aqui, querido. Existe altar que não tem mais fogo, tem cinza. E se você pegar uma cinza e cheirar a cinza, ela não libera um cheiro agradável, ela libera um mau cheiro. Um dia Elias estava na caverna, sabe, revoltado, angustiado, lá na caverna, se escondendo de Deus. E talvez o que Elias falou: Senhor, eu estou na caverna mesmo, acabou. Quando o Senhor parou de falar comigo, eu entrei na caverna, entrei em crise. Existem alguns profetas que dizem assim: eu estou na caverna porque tem dias que Deus não fala comigo. Pastor Carlos, ele vai concordar comigo nisso.
só um exemplo. A Bíblia diz assim, querido, que quando Elias estava na caverna, é porque ele deixou de escutar Deus. Todo profeta que deixa de escutar Deus, todo profeta que deixa de escutar Deus, ele vai para a caverna. Quando você escutar alguém dizer assim, eu estou na caverna, porque tem dias que Deus não fala comigo. Não, querido, o profeta, ele não vai para a caverna quando Deus não fala com ele. Ele vai procurar Deus, porque a caverna não é lugar de profeta. Você percebe que Deus mandou um anjo pedir para Elias sair da caverna. Deus mandou um anjo falar assim, Elias, sai daí. Aí não é o teu lugar. Você não foi o único você não é o único profeta que não se dobrou diante de Baal. Existem outros profetas que não se dobrou também. Então sai daí agora. Levanta-te e anda. Eu estou falando, querido, quando Deus deixar de falar comigo ou com você, eu não posso me estagnar em um lugar. Eu tenho que levantar e andar e compreender que Ele me perdoou, Ele me curou. E sabe, o maior problema hoje é que as pessoas têm deixado de caminhar com Jesus pelo fato de não ouvir o Senhor falar. E eu quero que você fique de pé no seu lugar onde você está. Um dia Deus falou para mim, a caverna não é o seu lugar, porque você quer parar. Um dia Deus olhou para mim e disse assim, olha, eu não preparei a caverna para os profetas. Eu não preparei a caverna para quem eu chamei. Eu perdoei os pecados, eu curei, eu mandei levantar e andar. Levanta, vai lá, profetiza. Mas querido, eu quero que você entenda nesse tempo. É o tempo de você levantar, correr, amar Jesus, viver as boas novas. É o tempo de você falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu sei que eu me encontro em um tempo de crise, mas eis-me aqui, Senhor. E sabe, se o Senhor te chamou para um propósito, por mais que você pense em desistir, Ele vai cumprir isso na sua vida, como Ele cumpriu na vida de Elias. Adora o Senhor essa noite. Levante sua mão onde você está e diga para Ele, Senhor, eu sei o propósito que o Senhor me chamou para esse tempo. Eu vou continuar firme. Eu não quero ir para a caverna. Eu não quero deixar de andar. Eu fui perdoado, eu fui curado. Agora eu quero levantar, eu quero andar. Você que um dia se encontrou na caverna, você que um dia que achou que Jesus não te perdoou, não te curou, você que achou que um dia Jesus não liberou a palavra profética, levante-te e anda. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você nessa noite. Você que um dia disse para Jesus, Senhor, eu não quero mais esse chamado, eu não quero mais continuar, porque está doendo, está doendo, está
está difícil e você parou. Eu quero que você saia do seu lugar. Vem cá, deixa eu orar por você. Seja corajoso, seja corajosa. Sabe, eu sei que o Senhor te chamou nesse tempo. O Senhor, Ele te preparou para esse tempo. Em tempo de crise, o Senhor te preparou para esse tempo. O Senhor te preparou para você suportar esse momento. Eu quero que você saia do seu lugar. Vem cá, deixa eu orar por você. Aleluia. Tem alguém aqui, uma mulher corajosa que compreendeu isso. E sabe, querido, não é vergonhoso você falar assim: eu pensei um dia em parar o meu chamado, mas hoje eu quero continuar. Eu quero que você continue com o seu chamado. Você sabe, você está aqui, o Senhor te chamou para ser pastor, o Senhor te chamou para ser um líder, o Senhor te chamou para ser um apóstolo, o Senhor te chamou para ser um ministro de louvor, e você está se escondendo. Sai do teu lugar, vem cá, eu sei que você está aqui. Eu estou falando isso porque um dia eu fui assim. Um dia eu me escondi. Um dia eu vendo a dificuldade, como o paralítico estava vendo, como o Elias estava vendo, e eu falei: Senhor, eu não quero, Senhor, eu não quero, Senhor, eu não quero. Mas eu decidi parar de me esconder e falar: Senhor, hoje eu vou caminhar contigo. Hoje eu vou caminhar contigo.